Galápagos Capital Podcast. Pessoal, bem-vindos todos a mais um podcast aqui da Galápagos Capital. Meu nome é Luiz Baroni. Hoje o nosso convidado aqui é o Bira. O Bira trabalha ali no Fundo Braco, Fundo Quantitativo da Galápagos. Essa semana aí vamos falar um pouco dos dados que saíram. Foi uma semana curta, mas uma semana bem complicada aí, muita volatilidade nos mercados. A gente viu saindo aí o dado do IGP-10, um pouco melhor que o esperado, né? O esperado era 1,64, veio 1,19, uma inflação alta ainda, mas, digamos assim, alta, mas dentro do comportado, né? E saiu a segunda prévia do IGPM, 0,76, também um pouco abaixo aí do que era esperado. A gente está com a tramitação da PEC aí no Senado, que está causando algum estresse no mercado, né? Ora tem notícia boa, ora tem notícia ruim. E acho que o Bira aqui vai ser legal ele falar sobre o comportamento da Bolsa, que foi bem volátil durante a semana, né? E classificar um pouco aí as ações pelos setores em que elas atuam e os motivos pelos quais a gente teve variações tão negativas aí para a maioria dos setores e a maioria dos papéis. Então, o Bira está sempre de olho aí, por conta do Braco aí nas ações. O Braco é um fundo que tem um viés bem sistemático, né? Então, quem dá as determinações do que fazer é um robô. A gente não atua no Braco, pelo menos, fazendo stock picking, mas ele vai falar um pouco aí do nervosismo que tomou conta aí da Bolsa essa semana. Então é isso, Bira, bem-vindo. Deixo com você aí a palavra. Obrigado aí pela introdução. Vamos tentar falar um pouco sobre Bolsa, né? Bolsa é um mercado que todo mundo se interessa, mas é um mercado bem complicado de operar, né? Então, tem que acompanhar vários fatores, não é uma coisa muito simples de olhar, né? E a Bolsa, esse ano está bem complicada, dado o nível de juros que a gente tem no Brasil, né? A curva, o DI, né, os contratos de juros futuros do Brasil abriu bastante no ano, né? Então você tem juros para quase 10 anos de 12%, né? Então isso acaba tirando bem a atratividade da Bolsa, né? E isso fez com que a Bolsa, esse ano a Bolsa chegou a subir, né? Chegou a subir quase 10% no ano, e agora ela está caindo 15%, né? Então ela chegou a cair do pico que ela atingiu no ano 23%, né? Então a gente costuma falar que a Bolsa entrou em bear market, né? Quando o mercado realiza mais de 20% do pico num período, né, que você está olhando, o mercado chama de bear market, né? E aí tem uma série de histórias tristes na Bolsa, né? Você pega o setor de varejo, né, que é um setor que sofre bastante com a atividade mais fraca, né, que a gente está tendo uma sequência de revisões do PIB do Brasil para baixo, né? Então já tem gente trabalhando com queda de 0,5% para o ano que vem. Então o setor de varejo é um setor que apanha bastante, acaba sofrendo bastante, né, com esse mercado ruim, e também sofre bastante com a inflação, né? A gente está com a inflação bem alta e isso acaba impactando bastante o setor, né? Então, a semana passada a gente teve a divulgação de resultados, né, de algumas empresas do varejo. Acho que o grande destaque foi Magazine Luiza. O papel veio com resultado abaixo do esperado pelo mercado, principalmente nas vendas de lojas físicas, né? A empresa acabou entregando um resultado bem abaixo do que o mercado estava esperando. E o papel caiu bastante, né? Então, desde o anúncio do resultado, o papel já caiu quase 30%, né? Então, é uma realização bem grande e era uma empresa muito querida pelo mercado, né? Então, grandes assets, grandes investidores tinham bastante posição nessa ação, né? E no ano, Magazine Luiza, já cai 64%, né? Então, é uma queda bem significante. Outro fator que acabou influenciando também a queda de Magazine Luiza e de outras empresas de varejo também na semana foi uma oferta surpresa, né? O mercado não esperava. O Mercado Livre, né, fez um follow-on. Ela opera na Nasdaq, né, opera na Bolsa de Nova York. Ela fez um follow-on de 1,5 bi de dólares, né? Então são quase 8,5 bilhões de reais, né? Então, o mercado acabou vendendo as varejistas do Brasil para fazer caixa para alocar nesse follow-on de Mercado Livre, né?
Só lembrando que Mercado Livre, quase 70% da receita é Brasil, né? Então, por isso que o caixa foi feito especificamente em Brasil, né? Então, na semana, Magazine Luiza caiu, Lojas Americanas caiu, Lojas Renner caiu, então foi bem ruim para o varejo. Outro setor que sofreu bastante também na semana e que teve grande destaque, acho que no ano, é o setor de siderurgia e mineração, né? Então, a gente começou o ano bem otimista, né? Com o minério de ferro, a China acelerando. Isso fez com que o minério de ferro subisse quase 57% no ano e agora a gente está com uma queda de 47% no ano, né? Então, teve uma volatilidade muito grande no preço do minério. A China acabou tirando o pé do acelerador, provocando uma desaceleração na economia chinesa. Isso fez com que o minério de ferro caísse bastante, né, desde o pico que ele fez no ano, por volta de abril e maio, né? Então, o minério cai 47% no ano. Isso fez com que as ações da Vale caíssem bastante também, né? No ano, as ações da Vale caem 16%, mas do pico que ela atingiu em maio, abril desse ano, ela já cai mais de 40%, né? Outro setor que sofre bastante também com essa desaceleração da China é o setor de siderurgia, né? Eu trouxe aqui CSN, que o papel é bem alavancada, né, no minério de ferro e sofreu bastante. No ano ela chegou a subir mais de 67% e agora ela cai 36%, né? Então, tem que acompanhar a China, ver. Hoje parece que está tendo um rebound no minério de ferro e está subindo quase 5%. Então, acompanhar para ver como que essas empresas vão desenrolar nas próximas semanas, né? Teve o setor de bancos, né? A gente estava conversando há pouco agora aqui, eu estava falando com o Bira também, outro setor que sofreu aí por conta dos bancos digitais, né? Teve o resultado aí da Stone bem abaixo aí do que todo mundo esperava, acho que isso também afetou, né, Bira? Sim, Bara. É engraçado, né? A gente até brinca na mesa que quando o mercado não está bom, todo dia tem uma história triste para contar, né? Então, que nem eu falei, eu justifiquei a queda de varejo na semana com a oferta do Mercado Livre. Agora eu consigo justificar a queda dos bancos digitais em cima do resultado da Stone, né? Então, a Stone também é uma empresa brasileira que listou no mercado norte-americano, né? Ela não opera na Bovespa, mas ela divulgou resultado na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, e as ações caíram mais de 40% desde do anúncio do resultado, né? Foi um resultado bem fraco, bem abaixo do que o mercado esperava. Acho que a grande crítica do mercado foi nos custos, né? Na parte operacional, veio com um aumento muito alto dos custos operacionais e o mercado enxergou o resultado como se a empresa ainda fosse uma startup, né? Então, já é uma empresa consolidada que já deveria estar gerando melhores resultados e não foi nada bom o resultado, né? E isso acaba impactando as empresas mais alavancadas, né? Os bancos digitais aqui no Brasil, né? Então, o BID caiu bastante, caiu 14% na semana, BTG Pactual caiu também 10% na semana, então eles acabaram sofrendo bastante. E, Bara, mais uma história triste para a Bolsa, né? que é complicado. A gente tem visto um grande saque, né? Um fluxo muito grande. Do mesmo jeito que quando o juros estava muito baixo, a gente viu muito dinheiro saindo da renda fixa, que estava remunerando muito pouco, e indo para a renda variável. Então, você teve um fluxo dos fundos, você teve um fluxo de dinheiro dos fundos de renda fixa para os fundos de renda variável, né? Agora, com os juros no nível onde está, a gente está tendo esse fluxo contrário, né? Então, o mercado está saindo dos fundos de renda variável, que não estão tendo uma performance muito boa, e migrando para os fundos de renda fixa, né? Então, a gente está tendo um resgate muito grande nos fundos de renda variável. E aí, essas empresas queridinhas do mercado, né, que eram os bancos digitais, as empresas de varejo, acabam sofrendo bastante com os resgates, né? Então, chega o resgate para o gestor do fundo, ele é obrigado... Não tem muito o que fazer, né? Ele está um pouco refém aí do cotista, mesmo que ele não queira, né, às vezes, em algumas situações, vender aquele papel, mas o resgate é soberano à vontade dele, né? Exato, ele tem que fazer caixa para pagar o cotista, né? Então, essas empresas acabam sofrendo. E aí você começa a ver um fluxo em outros papéis que não eram tão queridos pelo mercado, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo de bancos, porque todo mundo falava que os bancos tradicionais, né, Itaú e Bradesco, não tinham espaço mais no mercado, né? Então, no começo do ano você tinha, que nem Bit chegou a subir 100% no ano, né?
E enquanto Itaú e Bradesco estava próximo do zero, subia 5%, subia muito pouco. Só que com esse fluxo do mercado desalavancando de equities, né, saindo dessas ações que têm crescimento maior, né, que são mais alavancadas, o mercado saiu dessas empresas, né, venderam os bancos digitais e compraram os bancos tradicionais. Né? Então, você pegar a performance de Itaú e Bradesco na semana, elas estão bem melhores do que esses bancos digitais. Né? Na minha época de mercado, Bira, isso aí tinha um nome que era o tal do flight to quality, né? Quer dizer, o mercado foge um pouco dos ativos que têm mais volatilidade e mais incerteza, para o bem ou para o mal, e acaba indo para os ativos mais porto seguro, né? Acho que os bancos, grandes bancos, estão sendo considerados agora esse porto seguro. Né? Sim, não, isso que você falou faz muito sentido, Bara, porque Itaú e Bradesco divulgaram os resultados na semana retrasada, se eu não me engano, e os dois foram balanços muito consistentes. Para você ter uma ideia, com toda essa crise econômica que a gente está sofrendo no Brasil, o Bradesco divulgou o segundo melhor resultado da história do banco. Né? Então, mostra que eles são mais pé no chão e sabem ganhar dinheiro mesmo com um mercado não muito favorável. Né? Então, o flight to quality vale muito para esse exemplo, sim. Tá bom. Então é isso, pessoal. Uma semana aí cheia de volatilidades, cheia de notícias, mudando um pouco o cenário que a gente vinha vivendo até agora. Mercado fugindo, e como a gente viu aí a explicação do Bira, fugindo dos ativos de mais crescimento, de mais volatilidade, e voltando para os ativos com mais qualidade, ativos mais estáveis aí no tempo. Então é isso, obrigado a todos. Se quiserem falar um pouco de WM, os clientes são sempre bem-vindos. E um bom fim de semana a todos. Obrigado, Bira, e bom fim de semana. Galápagos Capital Podcast.